Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TiociCast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Agradeço desde já a sua audiência. Já aproveita, você que está nos ouvindo pelo Spotify, já se inscreva, siga o nosso canal, ative as notificações, pois toda semana temos um conteúdo novo para você. Da mesma forma, você que está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro das novidades desse universo das contratações públicas. E hoje, mais um episódio que eu gravo sozinho, mas para trazer um conteúdo que eu venho sendo demandado muito pelos nossos colegas, pelos nossos alunos, que foi um evento realizado em Maringá, onde eu trabalhei 27 acórdãos impactantes dos tribunais de contas sobre a Lei 14.133 de 2021. E agora eu resolvi transformar esse nosso evento em um podcast, para que você, independentemente do município que você esteja no nosso país, consiga utilizar como inspiração, como referência, essas decisões dos tribunais de contas que foram selecionadas dedo a dedo para você otimizar as contratações públicas aí na sua instituição. Obviamente, o grande desafio é transformar um evento de um dia em um episódio de aproximadamente 1 hora. Mas vamos lá ao que interessa, papel e caneta na mão, pois eu tenho certeza que essas decisões mudarão muito a aplicação da nova lei de licitações aí na sua instituição. Vamos lá ao que interessa. 27 acórdãos dos tribunais de contas sobre a Lei 14.133 de 2021. E você que ficar até o final terá uma surpresa. Então, me acompanhe, anote tudo, para que ao final você saiba qual é essa nossa surpresa preparada especialmente para esse episódio. Acórdão número 1, anote aí, é do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, é o Acórdão Consulta 02 de 2022, técnico-administrativo, e consta ali que a verificação do limite da dispensa de pequeno valor é calculado separadamente em cada unidade gestora. Essa é uma dúvida muito comum. Como que nós vamos controlar os limites da dispensa? Dispensa de pequeno valor, lá do artigo 75, incisos 1 e 2. A própria lei traz a resposta. Está lá no parágrafo 1º, incisos 1 e 2. É por exercício financeiro, é por unidade gestora e é de acordo com a natureza do objeto que está sendo contratado. Mas não existe um conceito legal sobre o que seria unidade gestora. Aí fica a recomendação para você regulamentar no âmbito da sua instituição, seja da sua prefeitura, da sua autarquia ou da sua Câmara Municipal, qual é o conceito de unidade gestora. Pode ser, tomando como exemplo, uma prefeitura municipal, cada CNPJ. Se nós temos ali um Fundo Municipal de Saúde, que tem um CNPJ próprio, ali é uma unidade gestora. Fundo Municipal de Educação, ali é uma unidade gestora. Fundo Municipal de Assistência Social, ali é uma unidade gestora. E os demais secretarias que estão vinculadas ao CNPJ do Executivo seria uma outra unidade gestora. Eu já vi município regulamentando que é por secretaria. É legítimo também. E eu já vi também entendimentos que a secretaria e nem o próprio CNPJ seria suficiente para comprovar a unidade gestora. Demandaria ter autonomia administrativa, contábil e financeira. Vejam, a lei não traz um conceito, de modo que você tenha a discricionariedade e a liberdade para trabalhar no seu regulamento qual seria a unidade gestora. Fato é que o Tribunal de Contas de Goiás já decidiu que a verificação do limite da dispensa de pequeno valor é calculado separadamente em cada unidade gestora. Então, de acordo com o seu regulamento, em cada unidade gestora você terá, em cada exercício financeiro e de acordo com objetos do mesmo ramo de atividade, os limites de 50 mil e 100 mil com as devidas atualizações. Então, esse é um ponto extremamente relevante, porque as contratações diretas são utilizadas em larga escala, principalmente em âmbito municipal. Anotem aí, acórdão número 2. É o acórdão 1714 de 2023, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O afastamento da publicação do aviso de dispensa de 3 dias úteis deve ser acompanhado de justificativa prévia, por se tratar de uma preferência legal, nos termos do artigo 75, parágrafo 3º da nova lei de licitações. Vejamos, a publicidade não é obrigatória na dispensa de pequeno valor.
E também não existe a dispensa eletrônica na nova lei de licitações. O que nós temos no artigo 75, parágrafo 3º é a preferência pela publicidade do aviso da dispensa em sítio eletrônico oficial. Publicar um aviso de dispensa em sítio eletrônico oficial é bem diferente de realizar uma dispensa eletrônica. E vejam, a lei dispõe sobre a preferência. Preferencialmente não é uma obrigatoriedade, não é um deverá. Também não é um poderá. Não é um ato discricionário. O poder público deve dar a preferência, é uma recomendação do legislador. Mas, obviamente, diante do caso concreto, se não for possível publicar, basta trazer as justificativas. E é isso que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná decidiu nesse Acórdão 1714 de 2023. Ou seja, com a devida justificativa, é possível não dar a publicidade no aviso da dispensa. Ou seja, o poder público faz ali 3 cotações e contrata o menor preço, como fazia anteriormente no âmbito da 8666. O ideal é que exista um regulamento, traçando um critério objetivo. Valor pode ser um critério objetivo, por exemplo, 10% do limite da dispensa, 50% do limite da dispensa. Adotar como parâmetro os valores do artigo 95, parágrafo 2º, de modo que, após realizada a pesquisa de preços, se o valor estimado extrapola tais limites, será feita a publicação nos termos do artigo 75, parágrafo 3º. Se o valor está abaixo desses limites impostos em regulamento, não tem a publicidade, visto que ela não é obrigatória e sim preferencial. E para que, no caso concreto, no campo prático, não exista dificuldades para encontrar fundamentos, um regulamento pode traçar de forma objetiva quais casos publica e quais casos não publica. Mas fato é que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já se debruçou sobre essa matéria. Anotem aí, acórdão número 3, 481 de 2023, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, plenário também. O parecer jurídico não é obrigatório em situações específicas de dispensa de licitação em razão de valor. Recentemente, um prefeito me ligou, desesperado, que as dispensas de pequeno valor estavam muito morosas, burocráticas, processos pesados e engessados. Vejam só, uma dispensa, ela tem determinados procedimentos previstos no artigo 72, que devem ser observados pela administração pública. Mas, obviamente, nós podemos deixar um processo mais leve. E o parecer jurídico, ele não tem uma obrigatoriedade nas contratações diretas. Tanto é que consta lá no rol dos incisos do artigo 72, parecer jurídico quando for o caso. E você pode, mediante regulamento, definir quais seriam os casos. O próprio artigo 53, parágrafo 5º, dispõe que será dispensada o parecer jurídico nos atos autorizados pelo chefe da autoridade jurídica máxima competente de uma determinada instituição. Ou seja, através de um regulamento é possível indicar quais casos nós não teríamos o parecer jurídico. Temos, por exemplo, a orientação normativa 69 de 2021 da Advocacia Geral da União. E lá no âmbito federal, dispensas do artigo 75, incisos 1 e 2, ou seja, 50 mil e 100 mil, não tem parecer jurídico. Eu já vi vários regulamentos no mesmo sentido, do governo do estado do Paraná, de alguns municípios, adotando os limites da dispensa de pequeno valor, sem parecer jurídico, de modo que a estrutura jurídica será colocada à disposição para contratações complexas, vultosas, em que seja realmente necessário uma análise criteriosa. Agora, essas contratações de pequena monta, de pequeno vulto, seria possível dispensar com plena previsão legal. Novamente, acórdão 481/2023, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já se debruçou sobre essa matéria, legitimando a não obrigatoriedade de parecer jurídico em dispensas de licitação em razão de valor. Vamos lá, anotem aí, acórdão número 4, Tribunal de Contas de Minas Gerais, processo 11.21.074, oriundo de uma consulta. O plenário deliberou em 5 de julho de 2023. A administração pode firmar contrato de manutenção de veículos e de fornecimento de peças por dispensa de licitação até o limite de R$ 114.416,65 e firmar dispensas no mesmo exercício financeiro, desde que cada uma considerada individualmente
não ultrapasse o valor de R$ 9.153,34. Ou seja, nós temos ali, no artigo 75, inciso 1, R$ 100 mil, obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. Nós temos lá, no parágrafo 7º do artigo 75, que os limites da dispensa que estão lá no parágrafo 1º, incisos 1 e 2, não serão considerados para manutenção de veículos, incluído o fornecimento de peças, que não extrapolar o valor de R$ 8 mil. É importante ressaltar que todos os valores da lei são anualmente atualizados, com base no artigo 182 da 14133. Essa decisão que eu repassei para vocês é do ano de 2023. Eu estou gravando esse nosso TIOSCast em 2024. E talvez você esteja ouvindo só em 2025. Por isso que é necessário nós, além de verificarmos o que consta na lei, que é 50 mil e 100 mil, nos limites da dispensa, verificar os regulamentos federais que estão sendo aplicados no ano que você está utilizando a nova lei de licitações. Pois pode ser que nós tenhamos outros patamares de valores. Mas por que eu trouxe isso? Para revelar a possibilidade de uma dispensa de R$ 100 mil para manutenção de veículos, mas se a manutenção de um determinado carro, por exemplo, incluído o fornecimento de peça, não extrapola os 8 mil, vamos utilizar 8 mil para fins didáticos, que é o que consta em lei. Tem um carro que precisa fazer o freio, ficou em R$ 5 mil. A embreagem ficou em R$ 3 mil. Ou seja, não extrapola os limites da lei. Será feita uma dispensa e continuará com um saldo de 100 mil para dispensa. Não será deduzido do saldo. Agora, se eventualmente eu tenho um veículo de 20 mil que precisa de manutenção, eu faço via dispensa. Daí dos 100 mil, subtrai 20, fica 80 para aquele exercício financeiro. Então, nos termos do artigo 75, parágrafo 7º, é possível ter várias pequenas dispensas para manutenção de veículos, sem que seja deduzido do saldo do artigo 75, inciso 1. Isso o Tribunal de Contas de Minas Gerais já decidiu através de um acórdão oriundo de uma consulta. É importante, obviamente, que nós tenhamos um planejamento, que exista um plano de contratações anual. E se você tem uma projeção de gasto com manutenção de veículo que extrapola o limite da dispensa, obviamente você vai realizar uma licitação convencional, sob pena de incorrer em um fracionamento de despesa. Então, se sua frota, nos anos anteriores, demandou 200, 300, 500, R$ 1 milhão, obviamente você não vai fazer uma dispensa de licitação. Você vai abrir uma licitação convencional. Mas existem municípios, câmaras, que têm uma frota reduzida e que a dispensa pode resolver o problema ao longo do exercício. E as pequenas manutenções que não extrapolarem os limites do 75, parágrafo 7º, poderão ser realizadas sem comprometer o saldo do artigo 75, inciso 1. Foi isso que o processo 11.2174.074, consulta do Tribunal de Contas de Minas, decidiu. Anotem aí acórdão número 05, Tribunal de Contas de Goiás. Temos ali acórdão 263/2024, plenário. É ilegal licitar serviços de natureza complexa através da modalidade pregão. É isso mesmo. Inclusive, consta lá no artigo 29, parágrafo único da 14133, que não se licita via pregão serviços de natureza predominantemente intelectual. Serviços de natureza predominantemente intelectual a gente contrata como? Através de inexigibilidade de licitação. Está lá no artigo 74, inciso 3, porque são serviços personalíssimos. Não existem critérios objetivos para definir, comparar ou julgar 2 advogados, 2 contadores, 2 consultores, 2 professores, 2 auditores. Contratar professores para treinamento via pregão é impossível. E mesmo uma técnica e preço em uma concorrência não indicaria o melhor profissional. Por isso que a inexigibilidade é o caminho adequado. Fato é que o acórdão 263/2024, plenário do Tribunal de Contas de Goiás, decidiu que é ilegal licitar serviços de natureza complexa através da modalidade pregão. Por isso, muito cuidado, você, município, Câmara, Prefeitura, Autarquia. É muito comum encontrar pregões para consultoria, para assessoria, e isso é proibido. Pregão é para bens e serviços comuns, onde o critério de escolha é o menor preço, e a gente não contrata um serviço intelectual pelo menor preço.
Muita atenção para você não incorrer em uma ilegalidade. Obviamente, para uma inexigibilidade atender os requisitos previstos em lei, é necessário que você contrate um notório especialista. Vamos lá. Anotem aí, número 6, Acórdão 942/2024, Plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É regular a contratação de curso in company por inexigibilidade através de profissional com notória especialização. É isso mesmo. Como que contrata um professor para um curso in company aí na sua prefeitura, aí na sua Câmara Municipal, para capacitação sistêmica de todos os servidores da alta administração? Através de inexigibilidade. Não é por dispensa de valor. Ah, mas o valor do treinamento está lá, R$50 mil. Está dentro dos limites da dispensa do artigo 75, inciso 2. Vou pegar 3 orçamentos de treinamento e contrato o menor preço. Errado. Você não pega 3 orçamentos e contrata o menor preço. Você escolhe um notório especialista que agregue confiança, que atenda o seu conteúdo programático e verifique qual o valor ele pratica no mercado. Artigo 23, parágrafo 4º, pegue notas fiscais, pegue contratos, comprovando o valor da hora-aula dele. Não tem como abrir licitação para contratação de um professor, de um palestrante. Seja para você inscrever os servidores em um curso aberto, em um congresso, em um evento, seja para você contratar aquele professor, aquela empresa, para capacitar aí na sede da sua instituição. Acórdão 942/2024, Plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Regularidade para contratações de curso in company mediante inexigibilidade através de um profissional notório especialista. Anotem aí nossa decisão número 7. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo 10.31.527, é uma representação e foi deliberado dia 30 de dezembro de 2022. Consta que a Lei 14.133 de 2021 não fez menção à natureza singular do serviço, antes exigida pela Lei 8.666 de 93, para a contratação de serviços técnicos especializados por inexigibilidade de licitação, condicionando-a a apenas 2 requisitos. Vejam só, a singularidade deixou de existir. A singularidade não é mais um requisito para a contratação mediante inexigibilidade, embora muitos insistam em trazer nas interpretações a singularidade. Mas vejam, não foi um esquecimento do legislador, foi intencional. Até porque singular é um conceito muito subjetivo. Agora, para que nós possamos legitimar uma inexigibilidade, lá do artigo 74, inciso 3, similar ao que nós tínhamos no artigo 25, inciso 2 da 8.666, agora são necessários 2 requisitos. Primeiro deles, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, e que o contratado seja um notório especialista. Porque não tem como, para serviços dessa natureza intelectual, personalíssimo, eu definir, comparar ou julgar de forma objetiva. E um dos princípios que vigoram em um processo licitatório convencional é o julgamento objetivo, com base na vinculação ao instrumento convocatório. Fato que é impossível nós encontrarmos tais condições em uma inexigibilidade de licitação. Então, o Tribunal de Contas de Minas Gerais acertadamente decidiu que a singularidade não é mais exigida. A Lei 14.133 não faz mais menção. Apenas 2 requisitos seriam necessários: notória especialização e um serviço de natureza predominantemente intelectual. Isso vai agregar segurança jurídica na instrumentalização dos processos aí da sua instituição. Inclusive, isso vem ao encontro da Constituição Federal, está lá no inciso 21 do artigo 37. Ressalvados os casos previstos em lei, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições entre os concorrentes. Não existe igualdade de condições entre 2 advogados, entre 2 contadores, entre 2 auditores, consultores, professores. Não existem critérios objetivos, não existe isonomia, pois são serviços personalíssimos de natureza predominantemente intelectual, onde o caminho acertado para a contratação é a inexigibilidade de licitação. Inclusive, nós temos decisões do STJ nesse sentido. Vamos avançando aqui. Queria aproveitar para convidá-los mais uma vez para seguir o nosso TIOSSCast aí no Spotify.
É importante que você avalie o nosso perfil, clique nos 3 pontinhos logo após essa aula, avalie para que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Vejam só, temos aqui agora a decisão número 8 sobre credenciamento. Eu particularmente acredito que o credenciamento será a principal forma de contratação no âmbito da 14133. Será o protagonista. Não faz sentido nós licitarmos e termos apenas um fornecedor para boa parte dos objetos. Se nós tivéssemos uma pluralidade de credenciados, um rol de possibilidades, para que diante da necessidade, naquele caso específico, a administração verificasse qual deles tem a quantidade, consegue atender dentro do prazo e também com o melhor preço de mercado. Mercados fluidos é uma possibilidade, está lá no 79, inciso 3. Obviamente, nós temos o 79, inciso 2, que é a contratação onde o critério de escolha não é feito pela administração, e sim pelo usuário, critério de terceiros. É o paciente que vai escolher em qual laboratório ele será atendido. É o pai das crianças que vai escolher em qual papelaria ele vai retirar o kit escolar. É o responsável pelo aluno que vai escolher em qual empresa de malharia ele vai retirar o uniforme. E existe o inciso 1, que é o paralelo e não excludente, onde, de acordo com critérios objetivos definidos em edital, a administração pública vai fazendo a rotatividade entre os credenciados. Olha que fantástico! E nós temos decisões dos tribunais de contas que servirão como inspiração para vocês avançarem e destravarem esse importante procedimento auxiliar que vem sendo subutilizado na nova lei de licitações. Eu insisto a afirmar que a nova lei de licitações, porque a grande maioria não conseguiu identificar o potencial da 14133 para avançar nas contratações públicas. E olha que interessante, essa decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais é oriundo de uma consulta. O plenário decidiu no processo 11.20.202, em 7 de junho de 2023, que é possível a utilização do credenciamento fundado no inciso 3 do artigo 79, para aquisição de bens comuns. Ou seja, o que tradicionalmente nós licitávamos via pregão, é possível nós contratarmos via credenciamento. Bens e serviços comuns para mercados fluidos. Tribunal de Contas de Minas Gerais já legitimou. Temos posicionamentos também do Tribunal de Contas da Bahia. Material de expediente, material de construção, medicamentos, gêneros alimentícios. Olha que fantástico! Quantas possibilidades! Esse é o nosso acórdão 08 desse episódio. Mas eu trago alguns bônus. Não apenas 27 decisões como prometida. Veja só esse bônus sobre credenciamento. É o acórdão 5495/2022 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União. É possível a utilização de credenciamento para a contratação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vale alimentação e vale refeição. Olha esse outro bônus. Pré-julgado 2444. É a decisão 918 de 2024 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. É possível o credenciamento de postos de combustíveis em âmbito municipal. Vejam, ao invés do poder público ter apenas um fornecedor naquele contrato, naquela ata, para diesel, para etanol, para gasolina, ele tem um credenciamento, uma pluralidade de postos. Com isso, acaba pedido de reequilíbrio, de revisão, porque a gente paga o preço de bomba, a gente adota uma tabela de referência, como por exemplo a tabela da ANP, a gente paga o preço de mercado. Olha quantos problemas a gente minimiza com o credenciamento. Olha esse outro pré-julgado 2381 do Tribunal de Contas de Santa Catarina. É viável a contratação de instituições financeiras por meio de credenciamento para exercer o serviço de recolhimento de tributos. Olha o acórdão 1605/2021, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, plenário. É possível a contratação de serviços de operador de máquinas leves e pesadas através de credenciamento. Muitas vezes o poder público contrata um maquinário com valor considerável e coloca um operador que não tem treinamento, não tem expertise, causa acidentes, estraga o maquinário, perde a garantia. Muitas vezes não tem o cargo
de operador de máquinas pesadas, de motorista, por exemplo. Não consegue abrir um concurso, um processo seletivo simplificado. Está aqui a resposta: credenciamento. Vamos lá. Anotem aí, acórdão número 9 desses 27 que nós estamos trabalhando nesse nosso episódio. Papel e caneta na mão, Tribunal de Contas de Minas Gerais, processo 11.48.86.1. É uma consulta que foi deliberada dia 7 de fevereiro de 2024. É viável a utilização do credenciamento para a contratação de artistas locais. Olha que fantástico! Porque não tem como abrir licitação para esse tipo de objeto. E a gente sabe que a inexigibilidade, que constava no artigo 25, inciso 3 da 8666, e que agora consta no artigo 74, inciso 2 da 14133, exige que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Tá, mas e aqueles artistas locais, que geralmente o poder público contrata para uma festa, para algum evento? Como que a gente comprova os requisitos da inexigibilidade? Vamos fazer um credenciamento, colocar ali contratação de artista solo, de dupla, de banda, quanto tempo de apresentação, qual que é o valor do cachê. Vai ter artista para cantar no Natal, no Ano Novo, no Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Professores, aniversário da cidade, no rodeio, nos eventos que tradicionalmente a Secretaria e o Departamento de Cultura promovem. Pluralidade de artistas. Olha só que fantástica essa decisão do Tribunal de Contas de Minas. Isso serve como inspiração, como referência para você verificar as necessidades aí da sua instituição e utilizar o credenciamento para destravar as contratações no âmbito do seu município. Vejam só a decisão número 10. Acórdão 533/2022, plenário do Tribunal de Contas da União. Não viola o princípio da isonomia a utilização de critérios objetivos, mediante pontuação, para definir preferência em contratações decorrentes de credenciamento. Tradicionalmente, o credenciamento, ele partia do pressuposto que todos os credenciados deveriam ter a mesma oportunidade para executar o serviço, para entregar o bem, para fornecer o objeto. Mas acontece que o credenciamento não tinha previsão legal. Foi uma construção jurisprudencial e doutrinária com base no caput do artigo 25 da 8666. A inviabilidade de competição, inexigibilidade. Nós temos uma pluralidade de potenciais interessados, mas não existe disputa entre eles. Mas agora nós temos várias possibilidades de credenciamento. Por isso que precisamos virar a chave e deixar a 8666 adormecer. É um novo tempo, é um novo momento, com plena previsão expressa na 14133. E existirão situações em que não será possível a distribuição igualitária em um primeiro momento. E por conta disso, a própria lei admite, e é referendada pela jurisprudência do TCU, a possibilidade de fixação de critérios objetivos para selecionarmos os prestadores de serviço, criarmos um cadastro de reserva. Está ali, acórdão 533/2022, plenário do TCU. Não viola o princípio da isonomia a utilização de critérios técnicos objetivos mediante pontuação, para definir preferência em contratações decorrentes de credenciamento. O acórdão número 11, também vinculado ao tema credenciamento, é oriundo do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o acórdão 506/2023. É possível realizar edital de chamamento público para credenciamento com critério de classificação por ordem de protocolo. Tragam isso no seu regulamento, definam essas possibilidades, mediante ordem de protocolo, mediante sorteio, mediante pontuações para uma ordem, para um critério, para um cadastro de reserva. Está ali, é possível realizar edital de chamamento público para credenciamento com critério de classificação por ordem de protocolo. Defina no seu edital, traga no seu regulamento. Aquele que protocolou primeiro terá preferência para a execução do objeto. Anotem aí, acórdão número 12. É regular a realização de processo de inexigibilidade para credenciamento de leiloeiros oficiais, visando conduzir licitações na modalidade leilão. É o acórdão 2762/2022, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós sabemos
que o leilão é uma modalidade que já existia na 8666 e que agora na 14133 ganha uma roupagem diferente. Primeiro ponto, porque o leilão será preferencialmente adotado na forma eletrônica. Segundo ponto, porque no leilão nós não teremos fase de habilitação. E vejam, muitas vezes o poder público ele não tem um servidor com a expertise necessária para conduzir um leilão. E ele pode, mediante um credenciamento, procurar leiloeiros oficiais para conduzir os leilões aí da sua instituição. Acórdão 2762/2022, plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Essa é uma temática que ainda divide opiniões. Portanto, papel e caneta na mão, é o Acórdão 1211/2021, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O emblemático Acórdão 1211/2021, inerente aos requisitos de habilitação. Consta lá, documento de habilitação ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante, quando apresentou sua proposta, deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. É isso mesmo. O licitante que participa do pregão, que apresenta o menor preço, que é declarado vencedor após a fase de lances, mas que, por exemplo, não anexa o contrato social, ele não pode ser inabilitado. É dever do pregoeiro do agente de contratação realizar a diligência, pois o contrato social não é um documento novo, é um documento pré-existente, que por algum motivo não foi anexado, seja por erro, por equívoco, por alguma falha do licitante. Mas não é um documento novo. Como que a empresa tem certidões? Como que a empresa está devidamente constituída sem um contrato social? Por conta disso, o agente de contratação deverá realizar uma diligência, solicitar tal documento e anexar no processo. É isso que consta no Acórdão 1211/2021 do Tribunal de Contas da União, que abriu essa nova interpretação. Porque de 93 até 2021 era uma vinculação extrema ao instrumento convocatório. O licitante esquecia um documento dessa natureza, era inabilitado. A licitação, infelizmente, se tornou um fim em si mesmo. E esse tipo de decisão me agrada bastante. É o princípio do formalismo moderado, da busca da proposta mais vantajosa, da razoabilidade, da proporcionalidade. E é por conta disso que eu trago uma decisão bônus para vocês. É o Acórdão 2443/2021, plenário do TCU. A vedação ou inclusão de novo documento, previsto no artigo 43, parágrafo 3º da 8666 e no artigo 64 da 14133, não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação pré-existente à abertura da sessão pública, apresentado em sede de diligência. Ou seja, o Tribunal de Contas da União já pacificou essa temática. Esse documento ausente não configura documento novo, desde que ateste uma condição pré-existente. Olha o Tribunal de Contas do Estado do Paraná no mesmo sentido. Acórdão 286/2022, plenário. Não cabe inabilitação do licitante diante da não apresentação de documento de habilitação por mera falha ou equívoco, mas sim abertura de diligência, por ser documento pré-existente, que apenas atestava a condição já cumprida. Isso não significa que o licitante vai participar da licitação e, quando exigido, deixará de apresentar todos os documentos de habilitação, pois eles constituiriam condições pré-existentes. Longe disso, é dever e responsabilidade do licitante verificar os requisitos de habilitação e, nos termos do edital, apresentar no momento adequado. Mas se nesse momento de apresentação esquecer, algum documento não for apresentado, é responsabilidade do agente de contratação, da comissão de contratação, do pregoeiro, realizar a diligência, anexar tal documento, caso ateste uma condição pré-existente. Antigamente, partia-se do pressuposto que era anexado apenas documentos complementares, como, por exemplo, a empresa apresentou um atestado, mas existem dúvidas sobre a autenticidade desse atestado. Em sede de diligência, solicitava nota fiscal, cópia de contrato, comprovações para demonstrar que aquele serviço havia sido executado. Agora, um atestado de capacidade técnica que não foi apresentado no momento oportuno pode ser apresentado para comprovar uma condição pré-existente. Pois qual que é o objetivo do atestado? Comprovar uma experiência pretérita, a expertise do licitante em executar um objeto da mesma natureza. Se ele já executou, mas por algum motivo o atestado não foi apresentado,
é nesse momento da diligência que será apresentado perante a administração pública. Vamos lá, seguindo aqui com esse nosso episódio especial, 27 acordos impactantes dos tribunais de contas. Esse que foi um evento que eu realizei presencialmente em Maringá, coisa linda, tivemos aí o auditório cheio. Tá lá no nosso canal do YouTube para você assistir, caso tenha perdido esse nosso evento. Foi uma dinâmica bem legal. A ideia é que nós possamos replicar esse tipo de evento por todo o Brasil, trazendo as decisões mais impactantes sobre a 14133. E por conta disso, eu resolvi compartilhar com vocês, para que você escute aí no seu automóvel, fazendo academia, levando o filho para a escola, passando roupa. Eu gosto de podcast, eu gosto do Spotify justamente porque ele permite que nós façamos duas coisas ao mesmo tempo. É a forma que eu me atualizo, eu estou sempre em trânsito, eu estou sempre no avião e eu gosto muito porque justamente a gente consegue, né, se conectar, consegue absorver conteúdo e foi mais uma forma que nós aqui do portal Licitações Municipais encontramos para entregar um conteúdo gratuito e atualizado para vocês. Então, papel e caneta na mão, essa é a nossa decisão número 14 desse episódio especial, Acórdão 1037/2022, plenário do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Imprópria escolha, reiterada e sem adequada fundamentação da modalidade presencial de pregão em detrimento da eletrônica. Vejam, licitação eletrônica não é regra. Muito cuidado com esse tipo de afirmação. Está lá no artigo 17, parágrafo 2º e parágrafo 5º da 14133, que preferencialmente o pregão e a concorrência ocorrerão no formato eletrônico. Preferencialmente não é deverá. Preferencialmente é uma vontade do legislador, mas não é uma imposição. Tanto é que o próprio artigo 17, parágrafo 2º e parágrafo 5º legitima, mediante justificativa, a realização de licitações presenciais, desde que seja gravada em áudio e vídeo, e depois disponibilizada uma cópia nos autos do processo. O próprio artigo 176, inciso 2, legitima para municípios com até 20 mil habitantes, que representa praticamente 70% dos municípios do Brasil, realizar licitações presenciais sem qualquer justificativa até abril de 2027, que será 6 anos após a publicação da 14133 de 2021. Mas vejam, se o seu município possui população superior a 20 mil habitantes, a preferência é pela licitação eletrônica. Se realizar uma presencial, deverá justificar qual é a inviabilidade técnica ou qual é o prejuízo para a administração pública em realizar uma eletrônica. Você vai gravar a presencial em áudio e vídeo e está satisfeito os requisitos previstos em lei. Vejam, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, inclusive, ele tem uma outra decisão, que é o Acórdão 137/2022 do plenário, em que ele expediu uma recomendação para o município implementar o pregão eletrônico, com vistas a aumentar a competitividade do certame, diminuir os custos dos interessados e aumentar a eficiência nas contratações. Mas vamos lá, decisão número 15, Tribunal de Contas de Minas Gerais, é um processo 11.017.46, consulta Tribunal Pleno, que foi deliberado dia 27 de setembro de 2023. É possível o administrador público optar por plataforma onerosa para a realização de pregão eletrônico. É isso mesmo. Todos sabem que existe o Compras.gov, antigo Compras.net, que é uma plataforma da administração pública federal. Mas ela também é disponibilizada para os estados, Distrito Federal e municípios. Porém, é uma plataforma que hoje não está adaptada para a realidade, principalmente dos municípios. Não tem integração com softwares de gestão. Isso demanda um retrabalho, porque o servidor público precisa cadastrar manualmente os itens no seu sistema e depois cadastrar manualmente no Compras.gov. Não existe um suporte em tempo real. Dúvidas do agente de contratação do pregoeiro, não tem como pegar um telefone, não tem como ter um chat para um atendimento em tempo real para sanar durante a condução de um certame. Diferentemente de plataformas privadas, que existem muitas a nível de Brasil, inclusive com plena previsão expressa em lei, que é possível utilizar plataformas privadas desde que elas estejam integradas com a plataforma Mais Brasil. E foi isso que decidiu o Tribunal de Contas de Minas Gerais, que é possível o administrador público optar
por plataforma onerosa para realizar de pregão eletrônico. Significa que o Compras.gov não é obrigatório. Pode ser utilizado? Sim. Deve ser utilizado? Depende. Existe estrutura na sua instituição? Você está disposto a um retrabalho nesse momento? A não ter um suporte em tempo real? Eu, particularmente hoje, vejo como muito mais eficiente para a administração pública municipal plataformas privadas. Ah, mas o licitante tem um custo. Mas antes, nas licitações presenciais, o licitante tinha custo de deslocamento, de hotel, de alimentação, de hospedagem, de cópias autenticadas daquele catatal de documentos. Pessoal, interesse público sobressai sobre o privado. A gente tem que começar a pensar de forma racional nas contratações públicas. E a legislação e a jurisprudência dos tribunais vêm nesse encontro. Vamos avançando aqui. Anotem aí, Acórdão 1657/2023, plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É possível a utilização do pregão negativo nas licitações destinadas à concessão de uso de bens públicos. Essa é uma das demandas que eu mais recebo questionamentos. Como que eu faço uma concessão de uso onerosa de um bem público na nova lei de licitações? Tribunal de Contas do Paraná, Acórdão 1657/2023, plenário, decidiu que é possível a utilização do pregão negativo nas licitações dessa natureza. Já existem vários precedentes no mesmo sentido, e esse é um caminho, uma alternativa que você pode adotar no âmbito aí das concessões de uso de bens públicos do seu município. Anotem mais esse Acórdão 1669/2023, plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É possível a realização de licitação compartilhada por consórcio público, onde o mesmo se responsabiliza pela condução e gerenciamento das licitações, cabendo aos municípios consorciados a celebração dos contratos dele decorrentes. Adoção de consórcios, criação de consórcios, racionalização de compras, são tendências. A própria nova lei de licitações traz isso. Nós estamos reduzindo custos, nós estamos encurtando distâncias, nós estamos otimizando as contratações públicas. Sim, Catarina é um exemplo disso. Já gravamos, inclusive, um episódio aqui no TiosciCast com o André. Vai lá, procura esse episódio, ouça, veja como um consórcio pode resolver muitos problemas que você bate cabeça todos os dias aí no seu município. Sim, Catarina é um exemplo a nível de Brasil e gravamos detalhadamente como que funciona toda a operação. Para quem sabe você fazer parte também ou usar como referência para participar em outros consórcios. Esse é um consórcio público, não um consórcio de empresas. Então é possível a realização de licitação compartilhada por consórcio público, onde o mesmo se responsabiliza pela condução e gerenciamento, cabendo aos municípios consorciados a celebração dos contratos decorrentes dele. Anotem aí, pré-julgado 2441, Tribunal de Contas de Santa Catarina, decisão 848/2024. A administração pública estadual não pode aderir a atas de registro de preços de entes municipais. Já existe essa vedação expressa em lei. Município pode pegar carona em município, estado, Distrito Federal e União. Estado pode pegar carona onde? Estado e União. Estado não pega carona para baixo, só carona lateral e carona para cima. Da mesma forma, a União só pega carona na União. A União não pega carona nem no Distrito Federal, nem nos estados e nem nos municípios. Então, temos aqui de forma expressa nesse pré-julgado 2441 do Tribunal de Contas de Santa Catarina que a administração pública estadual não pode aderir a atas de registro de preços de entes municipais. Eu particularmente não vejo o menor sentido, porque o objetivo é o quê? Encontrar a vantajosidade naquele preço, em objetos da mesma natureza, que sejam adequados para a satisfação do interesse público de outras administrações. Eu não entendo por que existe esse tipo de vedação, mas é o que está na lei e cabe a nós, obviamente, respeitarmos a vontade do legislador. Esse é um acórdão muito interessante. Anotem aí nossa decisão número 19, acórdão 1414/2023, plenário Tribunal de Contas da União.
Ainda que a impugnação seja intempestiva, é dever da administração realizar a revisão criteriosa das cláusulas impugnadas. Nós sabemos que a impugnação consta lá no artigo 164 da 14133, 3 dias úteis anteriores para impugnação de um edital de licitação, mas pode ser que o licitante não tenha conseguido impugnar dentro do prazo, tenha tentado resolver através de um diálogo, através de visitas. Isso é muito comum para tentar não se indispor com a administração. Porém, não conseguiu amigavelmente e buscou administrativamente. Porém, a impugnação foi protocolada intempestivamente na véspera. A licitação estava marcada para segunda-feira, a impugnação aconteceu na sexta, último dia útil anterior, ou seja, intempestiva. Mesmo assim, é dever da administração verificar quais são os apontamentos. Princípio da autotutela, súmula 473 do STF, o poder público pode a qualquer momento rever os seus atos. Anotem aí, mesmo intempestiva, impugnação deve ter um mérito analisado. Obviamente a gente sabe que os prazos foram feitos para ter uma racionalização, um fluxo processual, mas o poder público não vai avançar com uma ilegalidade, com uma arbitrariedade por conta de um questionamento intempestivo. A própria Constituição Federal assegura o direito de petição contra ilegalidades na aplicação da norma, contra abusos de autoridade. Então, acórdão 1414/2023, plenário do TCU, ainda que a impugnação seja intempestiva, é dever da administração realizar a revisão criteriosa das cláusulas impugnadas. Decisão número 20, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pré-julgado 2414, decisão 337/2024. O ETP pode ser dispensado nas contratações que utilizem catálogo eletrônico de padronização. A gente percebe que o estudo técnico preliminar é uma importante ferramenta do planejamento, é um artefato fundamental na etapa preparatória, só que infelizmente ele vem sendo banalizado por conta de um uso inadequado, um mero cumprimento de formalidades, cumprimento de tabela, um preenchimento de checklist. Existem documentos nos autos com o nome de ETP, mas que não representam um estudo técnico preliminar. Então é melhor que nós não tenhamos o ETP nesses casos. E através de uma regulamentação específica, você pode, no âmbito do seu município, indicar quais casos seria necessário o ETP e quais casos seriam dispensados. Tomem como parâmetro a portaria 183/2022 do Tribunal de Contas de Pernambuco. Já gravei episódios aqui, já gravei aulas sobre essa temática para vocês usarem como inspiração. Mas fato é que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, no pré-julgado 2414, agora em 2024, o ETP pode ser dispensado nas contratações que utilizem catálogo eletrônico de padronização. Sobre estudo técnico preliminar, nós temos aqui o Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo. É o processo TC 10532 de 2023. O ETP incompleto acarretou na suspensão cautelar do pregão pelo TCM São Paulo. Façam uma análise, como que estão os estudos aí no seu município? De fato, é analisado o problema que precisa ser resolvido e buscado soluções alternativas no mercado? Com justificativas técnicas e econômicas sobre cada uma dessas soluções? Ou já é indicado qual é a solução? O interesse em comprar um carro, o interesse em comprar uma impressora. Está errado o ETP dessa natureza. Então, o Tribunal de Contas do município de São Paulo suspendeu cautelarmente um pregão por conta de um ETP incompleto. Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do processo 00017437989/2023/9, que o ETP não deve ser um documento raso e meramente formal. E é isso que eu venho encontrando nos municípios onde eu tenho passado. Conversado com servidores, com a alta administração, e o ETP, infelizmente, está lá simplesmente para cumprir tabela. Não façam isso, não incorram nesse erro, pois pode gerar responsabilização para vocês. Vejam só, essa decisão número
22. O agente de contratação poderá, justificadamente, ser um servidor comissionado, mas não é possível a acumulação da remuneração de cargo em comissão com gratificação por função. A gente sabe que o artigo 8º da 14133 dispõe que o agente de contratação, servidor efetivo dos quadros permanentes da administração. Existe um grande debate a nível de Brasil. Alguns tribunais de contas já se posicionaram pela literalidade da 14133, que é apenas o servidor efetivo. Outros já trouxeram um posicionamento mais racional, mais flexível e até vindo ao encontro dos obstáculos e dificuldades reais do gestor nos termos do artigo 22 da LINDB, até porque nós vivemos em um país municipalista. Segundo dados do último censo, está lá no IBGE, 44,8% dos municípios brasileiros têm população estimada em até 10 mil habitantes. Isso faz com que não exista estrutura, material humano suficiente, principalmente tecnicamente habilitado, com expertise. Não basta que seja um servidor efetivo para ser designado agente de contratação. Ele tem que reunir características mínimas, de modo que o TCE Paraná, através do Acórdão 3561 de 2023, decidiu que o agente de contratação poderá justificadamente ser um servidor comissionado. Vamos avançando. É vedada a designação simultânea de controlador interno ou de contador para a função de agente de contratação ou pregoeiro. Pré-julgado 2440, Tribunal de Contas de Santa Catarina, decisão 806 de 2024. Esse tipo de designação viola o princípio da segregação de funções, que está lá no artigo 5º. Vai de encontro com a segregação de funções lá do artigo 7º da 14133. Como que o controlador interno, como que o contador também será designado agente de contratação? É nesse ponto que os obstáculos e dificuldades reais do gestor deverão ser considerados. Em muitos lugares nós não temos equipe, nós temos equipe. É o mesmo servidor público que faz lá o termo de referência, a pesquisa de preço, o edital e depois é o pregoeiro. E tá tudo bem, por quê? Porque essa é a realidade daquela prefeitura, daquela câmara. Existem municípios no Brasil com menos de 1.000 habitantes. Quantos servidores existem nessas estruturas? O princípio da segregação de funções não é absoluto. Não existe um princípio supremo, nem mesmo um princípio da legalidade. Os princípios convergem entre si diante do caso concreto. É nesse ponto que um servidor comissionado, ao meu ver, poderia ser designado para ser o agente de contratação, desde que, obviamente, contemplasse as características de um agente de contratação. Mas fato é que controlador interno e contador não podem ser designados agente de contratação. Anotem essa decisão, ela é extremamente relevante. É o Acórdão 465/2024 do plenário do Tribunal de Contas da União, que a inexequibilidade dos preços é de presunção relativa, devendo a administração dar oportunidade para o licitante comprovar que o preço é exequível. Esse é um dos grandes dilemas, um dos grandes debates da 14133 sobre a inexequibilidade, que é diferente da inexigibilidade. A inexequibilidade está lá no artigo 59. E a própria 14133 traz parâmetros objetivos para uma eventual desclassificação. Porém, a própria 14133 dispõe sobre a diligência para aferir a execuibilidade. E as decisões dos tribunais de contas não são de hoje, já vem há muito tempo nesse sentido, que a inexecuibilidade é de presunção relativa e não absoluta, devendo sempre o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de contratação, abrir uma diligência para aferir a execuibilidade dos preços. E, obviamente, cabendo ao contratado, cabendo ao interessado, cabendo ao licitante, trazer tal comprovação. O ônus da prova é dele que está participando da licitação. Mas a gente tem que cuidar, porque muitas vezes existe aquela impressão de preço inexequível, porque houve um mergulho na licitação. Mas será que o preço está inexequível? Ou será que o valor de referência não era condizente com o valor de mercado? Eu venho afirmando que licitação boa é aquela que tem pouco desconto, porque significa que o poder público fez uma boa pesquisa de preço na etapa preparatória, que o valor de referência reflete o valor de mercado. Isso significa que o licitante não tem margem para dar desconto, porque a empresa não está fazendo caridade para a administração pública. O lucro é a base da atividade empresarial. Então, se a empresa consegue mergulhar o preço, significa que o valor de referência estava acima. E ele tem margem. E agora que ele deu desconto, aquele é o valor de mercado. Então, o preço não está inexequível. Muito cuidado.
em relação a preços inexequíveis. E muitas vezes o desconto se dá porque o fornecedor sabe que em determinada administração não existe uma efetiva fiscalização e gestão de contratos. Então ele sabe que ele vai dar o desconto, que ele vai ganhar, depois ele vai entregar um objeto em desconformidade, com marca trocada, em quantidade menor, vai passar, porque infelizmente o maior gargalo das contratações públicas no Brasil está na fase de execução contratual. Temos fiscalizações meramente formais, sem qualquer generalização, obviamente. Mas é aí que nós precisamos focar no âmbito da 14.133. Até porque a nova lei fala lá no artigo 107 sobre contratos de vigência decenal. Ou seja, nós teremos contratos mais duradouros, tanto para fornecimentos de bens, quanto para prestação de serviços. Decisão número 24 desse nosso episódio especial. O agente de contratação pode excluir lance manifestamente inexequível durante a disputa. TCU, Acórdão 948/2024, plenário. Então, se o agente de contratação devidamente habilitado, com as capacitações, que conhece dos seus direitos e prerrogativas, ele pode excluir um lance manifestamente inexequível. Obviamente, ele vai abrir diligência, ele vai conversar com o licitante, vai dialogar, mas se não obtiver um retorno a contento e aquele lance for manifestamente inexequível, é prerrogativa do agente de contratação já proceder à desclassificação sumária durante a fase de lances. Vamos nos aproximando agora para a nossa reta final. Acórdão TCU 298/2024, plenário. Nas contratações de obras e serviços, as exigências de qualificação técnica devem admitir a experiência anterior com características semelhantes ou de complexidade superior, e não necessariamente idênticas. Vejam que interessante. Contratações de obras e serviços, exigência de qualificação técnica, busca o quê? Comprovar a experiência anterior. E essa experiência deve ser de característica semelhante ou complexidade superior, e nunca idêntica. É vedado exigir atestado idêntico, comprovação idêntica. Basta que seja compatível, que seja similar. Por isso é importante que na etapa preparatória sejam indicadas as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto. Está lá no artigo 18, inciso 9 da 14.133. Decisão número 26, Acórdão 266/2024, plenário TCU. A realização de atividades não previstas em contrato, sem que se tenha formalizado o termo aditivo, afronta o artigo 132. Vejam, fiscalização e gestão de contratos é fundamental na nova lei. O fiscal e o gestor serão protagonistas na 14.133. E o mínimo que nós precisamos controlar é saldo e prazo de vigência. Como que um contrato continua sendo executado fora da vigência? Como que um contrato continua sendo executado sem saldo? E isso acontece todos os dias. Eu recebo relatos de alunos, sejam servidores públicos ou empresas licitantes, em que o objeto foi executado sem contrato, sem saldo, sem prazo de vigência. E agora como que o poder público paga? Como que a empresa recebe? Então é fundamental que nós tenhamos esse controle, que nós tenhamos os aditivos legitimados, colocados nos autos, para que nós não tenhamos responsabilização dos servidores. Acórdão 266/2024, plenário do TCU. E como decisão final desse nosso episódio especial para vocês, decisão 27, Acórdão 1262/2024, plenário Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A administração indireta pode regulamentar a Lei 14.133 de 2021, independentemente da manifestação do ente da administração direta a qual se encontra vinculada. Eis que se trata de pessoas jurídicas distintas. Olha que fantástica essa decisão. Isso significa que uma autarquia municipal, que faz parte da administração indireta, ela pode ter a sua própria resolução, independentemente do decreto da prefeitura, pois a realidade da autarquia é diferente da realidade da prefeitura. O material humano e a estrutura da autarquia é diferente do material humano e estrutura da prefeitura. E geralmente a gente se depara com decretos da prefeitura, do Poder Executivo, onde consta que também é aplicável para a administração indireta. Ou seja, cria-se uma camisa de força, cria-se exigências que não são passíveis de cumprimento no âmbito da administração indireta. Então o TCE Paraná, cumprindo as prerrogativas do artigo 18 da Constituição Federal, legitimou
Acórdão 1262, plenário de 2024, que a administração indireta pode ter um regulamento próprio, independentemente do regulamento do Poder Executivo. Tá lá, artigo 30 da LINDB. Tal regulamento terá caráter vinculante até ulterior decisão, até ulterior revisão, para as entidades a que se destinam. Assumam o protagonismo. Criem regulamentos. Saiam do copia e cola. Regulamento é um trabalho de alfaiate. Cada um vai ter um regulamento específico. Um terno, ele é adequado para um determinado modelo, para um determinado noivo. Ele não cabe em outras pessoas. Alguns gostam de um formato mais slim, outros gostam de formato mais larguinho e confortável. Eu sempre falo que um regulamento de um município é um sapatinho 34-35 que vai caber no pé do município, que é um pezinho 34. A União é um pezão 45-46, em que vai usar o quê? Um sapatão 45-46, que é o seu regulamento. Como que o município, pezinho 34, vai caminhar com um sapatão 45-46, que é o regulamento da União? É impossível. Vamos revisar os regulamentos, vamos assumir o protagonismo. O regulamento tem que ser o guia, o regulamento deve ser a luz, a bússola. Regulamento não é cópia da lei. Regulamento é o caminho, aquilo que não encontra resposta na lei. Então esse acórdão 1262/2024 do plenário do TCE Paraná traz bastante conforto para a regulamentação em cada um dos municípios. Meus amigos, queria agradecer vocês mais uma vez pela audiência. Já siga as nossas redes sociais, está lá no Instagram, TiosseJR. Temos também LinkedIn, Tiossi Júnior. Temos canal do YouTube, Licitações Municipais. Toda semana um episódio do TiosseCast para vocês. Toda semana uma aula ao vivo para você se manter atualizado no nosso canal do YouTube. Ative as notificações, fique por dentro das novidades. E principalmente você que nos ouve pelo Spotify. Ative as notificações, siga o nosso perfil TiosseCast. E para você que ficou até o final, revelarei a surpresa agora. Vá nos comentários dessa aula, que você terá um link para você fazer o download do material utilizado na capacitação presencial dos 27 acórdãos. Esses 27 acórdãos, incluindo os bônus que eu trouxe para vocês, estará nesse link que eu estou disponibilizando nos comentários dessa nossa aula. Seja no Spotify, seja no nosso YouTube. Terá um link, você clica lá e você terá acesso ao material com os 27 acórdãos impactantes da 14133 para você trabalhar com segurança jurídica. Mas tem uma condicionante antes de nós encerrarmos. É necessário que você avalie o nosso Spotify. Então vai ali nos 3 pontinhos ao lado desse episódio, você vai clicar ali, vai colocar avaliar programa, e se esse conteúdo faz sentido para você, dá lá 5 estrelinhas para nós. Prestigia esse nosso projeto gratuito. Estamos colocando empenho, força e energia para entregar algo realmente disruptivo para agregar segurança jurídica para você. Então é simples, clique nos 3 pontinhos, avalie o nosso programa, siga o nosso canal no Spotify, clique no link e faça o download desse material com os 27 acórdãos. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela confiança. Foi uma alegria recebê-los aqui. Esse foi mais um episódio do nosso TiosseCast. Valeu!